Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Matemática e Outras Expressões. Hoje eu vou resolver a segunda parte de matemática para o concurso público que aconteceu em 2019, técnico de enfermagem. Questão 31. Trabalhando 6 horas por dia, um grupo de funcionários produz 300 peças de um produto em um mês. Com base nesta situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta o número de horas necessárias por dia para produzir 420 peças do mesmo produto em um mês. Então, vamos colocar aqui as informações que temos. Aqui, uma das grandezas é horas por dia. E aqui está dizendo que 6 horas por dia produz uma quantidade de peças, chamando aqui de quantidade de peças, igual a 300 de um mesmo produto em um mês. Um mês não varia. Então vamos ver. Com base nesta situação hipotética, a alternativa que apresenta o número de horas, ou seja, um X aqui que eu não conheço, horas necessárias por dia para produzir 420 peças do mesmo produto em um mês. Como esse tempo não varia, não precisamos usá-lo. Aqui vou colocar uma seta para cima ou para baixo, tanto faz, e vamos fazer análise. Se aumentar a quantidade de peças, vamos precisar trabalhar mais tempo por dia. Então, olha, se aumenta a quantidade de peças, precisa trabalhar mais tempo por dia. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Montando este exercício, temos 6 está para x, assim como 300 está para 420. Dividindo essa fração tudo por 10, ainda simplificando 6 e 30 tudo por 6, já que é uma equação, podemos simplificar cada um dos membros na mesma posição. E aí ficamos com multiplicação cruzada, nós temos 5 vezes x, que é igual a 5x, igual a 42 vezes 1, que é 42. X é igual a 42, o 5 está multiplicando, ele passa como divisor. E a resposta aqui está em números decimais. Portanto, vamos ter que descobrir quanto vale 42 quintos em decimal. 5 vezes 8, 40, sobram 2,0. 5 vezes 4, 20. Então, x, que representa a quantidade de horas trabalhadas por dia, é igual a 8,4 horas. Ou seja, letra C. 32. A, B e C são conjuntos numéricos não vazios, tais que A unido com B está contido em C. Então, a gente já verifica que a união dos dois conjuntos ela é menor, né, a quantidade de elementos ou é igual ou é menor que C, uma vez que cabe dentro de C. E que B interseccionado com C está contido em A. Significa, então, que B e C têm elementos em comum, e esses elementos estão contidos em A. Uma maneira de entender é colocando valores, colocando elementos dentro dos conjuntos. Por exemplo, o conjunto A, como ele é um conjunto em que a intersecção de B e C está contida nele, ele é um conjunto grande, um conjunto que cabe essa intersecção de elementos. E lembrando ainda que A unido a B está contido em C. Então, nós temos, por exemplo, que A, vamos colocar aqui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5.
Estou colocando essa quantidade de elementos porque a intersecção de B e C está contida em A. E vamos supor, então, que B seja igual a 4 e 5, por exemplo. Porque aí, olha, nós temos que A unido com B é exatamente o próprio conjunto A unido com B. União significa que todos os elementos são computados. E C, como a intersecção de B e C, intersecção de B e C de B e C está contido em A. Então, olha, vamos chamar, por exemplo, o C de 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com essa quantidade de elementos. Vamos ver se funciona. A unido com B está contido em C. Então, olha, A unido com B realmente está aqui em C. Todos esses elementos estão aqui. E B interseccionado com C, B intersecção C significa elementos comuns entre B e C. Então, ó, elementos comuns é só o 4 e o 5. 4 e 5. Está contido em A. 4 e 5 realmente está contido em A. Então, funciona se eu pegar esses elementos. Teria que ir fazendo o teste, né? Usando essas definições. Então, vamos ver se funciona aqui. Na letra A está contido em B, que está contido em C. A está contido em B? Não. A é maior que B. B está contido em C? B está contido em C, é verdade. Então, e C está contido em A? Não, faltaria esse elemento aqui, olha, elemento 6. Na letra C, B está contido em A? B, realmente, os elementos de B estão dentro de A. E A está contido em C? É verdade, A está contido em C. Então, essa é a resposta. Poderíamos até continuar testando, né? C está contido em A? Não, faltaria o elemento 6. C está contido em B? Também não. Então, só pode ser a letra C. Ou seja, tem que fazer um conjunto que obedeça exatamente essas condições. 33. Se a velocidade de impressão de uma impressora que imprime 30 páginas por minuto diminuir 20%, o tempo para se imprimir as mesmas 30 páginas aumentará. Primeiro, temos que descobrir 20% dessa velocidade, que é 30 por minuto, ou seja, 30 páginas a cada 1 minuto. Então, na verdade, 30 por 1 é 30. Vamos encontrar 20%, ou melhor, se diminuir 20%, significa que vai trabalhar apenas com 80% dessa velocidade. Então, aqui, vamos descobrir os 80%. Diminuir em 20, vai trabalhar com 80%. 80% de 30, 2 zeros aqui, cancelamos com 2 zeros aqui, ficamos com 24. E agora, nós podemos fazer a comparação. Temos que 30 páginas em 1 minuto, fazendo aqui uma regra de 3. E 24 páginas, já que só está imprimindo 80%, diminuiu em 20%. Estas grandezas, elas são inversamente proporcionais, porque se diminuir a velocidade, aqui, páginas por minuto, né? Se diminuir a velocidade, o tempo vai ter que aumentar para compensar as duas situações. Então, nós temos 1 está para x, assim como 24 está para 30. Invertemos aqui. Simplificando tudo por 6, temos que 1 vezes, vamos começar daqui, 4 vezes x, 4x, igual a 1 vezes 5, que é 5. Então, o tempo é de 5 quartos. Só que aqui nós vamos ter que diminuir
esse tempo de 5/4, na verdade, significa 4/4, que é um inteiro, mais 1/4. Então, considerando as informações originais como 100%, que é 4/4, foi acrescido no tempo, já que a velocidade diminuiu, 1/4, que é o mesmo que 25%. Por isso que temos como resposta a letra C. Significa que a velocidade, melhor, que o tempo, aumentou em 25% quando a velocidade diminuiu em 20%. Questão 34. Se uma moto que consome 12 litros de gasolina para percorrer 300 quilômetros percorreu 400 quilômetros, ela gastou. Temos um problema de regra de 3 simples, em que 300 quilômetros, que é a distância percorrida, consome 12 litros. Então, 400 quilômetros, para percorrer 400 quilômetros, quantos litros? Se aumenta a quilometragem, a distância percorrida, aumenta a quantidade de combustível. Então, temos que 12 está para X, assim como 300 está para 400. Simplificando tudo por 100, dividindo os numeradores nos dois membros por 3, e aí ficamos com x vezes 1 e 4 vezes 4. Então, se percorrer 400 quilômetros, gastará 16 litros de gasolina. Questão 35. Se uma torneira enche um balde de 2 litros em 20 minutos, então 2 torneiras enchem um balde de 5 litros em... Aqui nós temos 3 grandezas. Uma é a quantidade de litros, o tempo, dado em minutos, e a quantidade de torneiras. Então, nós temos uma regra de 3 composta, onde 2 litros enchem o tanque em 20 minutos. Então, aqui é uma torneira, olha, se uma torneira, então aqui é uma torneira enche um balde de 2 litros em 20 minutos. Então, 2 torneiras enchem um balde não varia, um aqui e um aqui, de 5 litros em quanto tempo? Aqui, se eu colocar uma seta para baixo, tanto faz, vamos fazer a comparação. Se aumentar a quantidade de torneiras abertas, vamos precisar de menos tempo para encher o balde. Então, aumenta uma grandeza, aumenta e diminui a outra. São grandezas inversamente proporcionais. Aqui, se aumentar a quantidade de litros, vai precisar de mais ou menos tempo. Se aumenta aqui, vai precisar de mais tempo. De 2 litros passou para 5. Então, nós temos grandezas, litro e tempo, como grandezas diretamente proporcionais. Montando o exercício, 20 está para x, assim como essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então copiamos nesse formato, e essas duas grandezas são inversas, portanto, invertemos. Aí temos que 20 para x é igual a 4 para 5, 2 vezes 2 e 5 vezes 1. Dividindo por 4, os dois membros, multiplicando cruzado, x vezes 1 e 5 vezes 5. Aí temos, então, que nessas condições, para encher 5 litros, usando 2 torneiras, vai levar 25 minutos.
36. 2 sacos com X balas. O primeiro saco foi dividido em 3 crianças, então é X dividido por 3. E sobrou uma bala. Ok. O segundo, entre 5 crianças. 2 sacos. Um é X e o outro eu também vou chamar de X, uma vez que a quantidade de balas são iguais. E foi dividido para 5 crianças. E sobrou também uma bala. Aqui nós já sabemos, de acordo com o enunciado, que a quantidade de balas em cada saco é menor que 20. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de balas no saco. Aqui a gente verifica que a quantidade de balas ela é múltipla de 3 e múltipla de 5, só que tem que somar 1 para compensar o resto. Fazendo o MMC entre 3 e 5, já que é um número que é múltiplo de 3 e 5, e depois a gente soma 1. Fazendo esse cálculo, então 2 sacos com X bala cada. Então, grupos de 5 e grupos de 3, e sobra 1. Então, o número múltiplo dos dois, como 3 e 5 são números primos, bastava multiplicar um pelo outro. Então, temos que aqui só pode ser 15, só que está sobrando uma bala. E então, na verdade, 15 é múltiplo de 3, não sobraria nada. 15 dividido por 3 é 5. Mas se eu substituir por 16, 16 dividido por 3, vai dar 5 e sobra 1. Aqui, a mesma coisa. 16 dividido por 5 vai dar 3 e sobra 1. Portanto, a resposta só pode ser a letra D, que obedece às duas condições. Texto para as questões 37 e 38. A tabela abaixo mostra a temperatura média em graus Celsius de uma cidade nos meses de janeiro a junho. Questão 37. A partir dos dados numéricos da tabela acima, assinale a alternativa que apresenta a média. Então, a média, nós temos aqui 2 vezes o valor de 28, já vamos deixar aqui 56, mais 31, mais 25, mais 24, que é 49, mais 20. Tudo isso nós vamos dividir pela quantidade total de 6, de janeiro até junho, um semestre. Então, a média aritmética, que é a soma de todos os valores, dividido pela quantidade de valores. Somando tudo isso, temos 156 dividido por 6. 156 dividido por 6, 6 vezes 2, 12, sobram 3, abaixo 6, 6 vezes 6, 36. Então, a resposta é a letra C, uma média de 26. 38. A partir dos dados numéricos da tabela acima, assinale a alternativa que apresenta a moda. A moda é o número que mais aparece. E aqui a gente verifica que a moda é o 28, porque é o único que tem em maior quantidade. Então, 28. Resposta é a letra D. 39. Sabendo que x e y são números que satisfazem as equações, assinale a alternativa que apresenta o resultado da soma x mais y. Temos então um sistema 2x mais y igual a 0 e x mais 2y igual a 3.
Multiplicando essa primeira equação por 2, temos essa equação. Multiplicando por 2 para ficar com esses termos iguais. Aí copiamos a segunda equação, x mais 2y igual a 3. Subtraindo, nós vamos sumir com esse termo. Então tem 4x tira x é igual a 3x. Então estou fazendo essa primeira menos a segunda. 2y tira 2y, sobra 0, que é igual a 0 tirando 3, que é igual a menos 1. Menos 3, 0 menos 3. Então, x é igual a menos 3 dividido por esse 3, que é igual a menos 1. O y, eu vou usar essa equação primeira aqui, olha, para descobrir o valor do y. Y é igual a menos 2x. É só passar esse 2x para o segundo membro. Então, y é igual a menos 2 vezes o x. Y é igual a 2. Positivo, menos vezes menos, mais na multiplicação. Pede a soma, menos 1, mais 2 positivo. Essa resposta, menos 1 mais 2, tem 2, deve 1, fica com 1. Então, a resposta é a letra B. Para a última, vamos para a última. Letra C é a resposta. Vamos resolver a última questão. A equação y igual a x² menos 5x mais 6. A equação y igual a x² menos 6, a equação y igual a x² menos 5x mais 6 possui duas soluções reais. A maior delas é... Então, vamos descobrir as raízes igualando, colocando no lugar do y o valor 0. Aqui, poderíamos usar a fórmula de Bhaskara ou então usar a fatoração. Dois números que se multiplicando dá x, é x vezes x. Dois números que se multiplicam e dá 6. Pode ser o 2 vezes 3 ou 1 vezes 6. Vamos colocar aqui 2 vezes 3. Menos e menos. Por que menos e menos? Porque a soma tem que dar menos 5. Se eu colocasse 1 e 6, eu teria que deixar dois números, ou tudo negativo, para menos e menos ficar igual a mais, ou então eu teria que deixar somente esse negativo. Só que aí a resposta seria menos 6. Então só pode ser 2 e 3. Aí nós temos que menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E menos 2 mais menos 3 é igual a menos 5. Temos que x menos 2, que multiplica x menos 3, é igual a 0. Daqui a gente tira que x menos 2 é igual a 0, ou x menos 3 é igual a 0. Porque aí, olha, se esse aqui for 0, 0 vezes esse valor é 0. Ou se esse for 0, 0 vezes esse valor, que é x menos 2, também é 0. Então, tiramos que x é igual a 2, ou x é igual a 3, passando para o segundo membro. E aqui pede a maior delas. A maior é o 3, letra C. Até a próxima aula. Finalizamos, então, esta prova.